Olá, estamos aqui de volta agora com essa videoaula número 7, que trata de entrevistas. E as entrevistas são uma ferramenta, uma modalidade de pesquisa qualitativa e exploratória em pesquisa social, pesquisa de campo, né, principalmente, e elas são bastante úteis para nossa tentativa, né, nosso esforço de aprofundamento de determinadas questões dentro de uma pesquisa social. Até agora nós já aprendemos aí como planejar uma pesquisa social, a importância dela dentro das nossas atividades acadêmicas, atividades de conclusão de curso, a utilidade da pesquisa social e do entendimento da pesquisa social para uma pós-graduação. Também aprendemos a desenvolver problemas, pensar em hipóteses, traçar objetivos. Então, as entrevistas são uma ferramenta que podem atender a esses objetivos de pesquisa, principalmente se a sua pesquisa tem como foco, como objetivo central, né, a qualificação de algum tipo de informação. A nossa agenda hoje pretende analisar a importância dessas entrevistas como técnica de pesquisa social e também entender essas principais técnicas, né, mais utilizadas, como o grupo focal, a entrevista face a face, a entrevista de aprofundamento, e esperamos poder aqui iniciar o entendimento dessa questão, uma vez que é muito importante que você faça anotações, né, você faça sua pesquisa adicional, você pegue a terminologia que você não entendeu e aprofunde. Ao final dessa aula, eu vou dar alguns indicativos de pesquisa, que eu espero também que você aproveite o seu tempo para ampliar o conhecimento aqui da entrevista e das técnicas de entrevista como ferramentas na pesquisa social. O Antônio Carlos Gil, aqui no seu livro Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, ele trabalha o conceito de entrevista que está aí na tela. Esse é um conceito bastante simples, mas eficiente para o que nós pretendemos, mostrando que a entrevista é, de fato, uma técnica em que o entrevistador ou o investigador ele vai face a face, né, ou frente a frente ao entrevistado, ao investigado, e formula perguntas diretas. Tá? É claro que nessa formulação de perguntas há uma interação mais próxima entre a pessoa que faz a pesquisa e a pessoa que responde a pesquisa. Vamos lembrar que no questionário isso se dá no anonimato. Tá? No caso da entrevista, não. O entrevistador, o pesquisador, ele aparece, ele está diante do entrevistado. E isso aí pode ser útil em vários aspectos, né? Em outros aspectos pode não ser tão bom, tá? Mas, dependendo do objetivo que você tem com a entrevista, é a melhor técnica a ser utilizada. No caso aqui, eu tirei uma imagem de uma entrevistadora da Fiocruz que está visitando famílias no Rio de Janeiro para aprofundar e entender melhor em campo e junto às pessoas, junto ao cenário de investigação, né, alguns aspectos aí relacionados à dengue, né, e as entrevistas, então, são bastante úteis aí nesse caso. Ou seja, a entrevista ela tem como objetivo auxiliar o pesquisador a aprofundar sentimentos, intenções, conhecimento, pensamentos, desejos, expectativas que as pessoas têm a respeito do seu objeto de estudo. Né? No caso aqui, pegamos o exemplo da funcionária ou pesquisador da Fiocruz. Em campo, é possível entender melhor as práticas utilizadas pelas pessoas no combate à dengue. E é possível também não só conversar com as pessoas para saber o nível de entendimento que elas têm a respeito
da dengue, né, e do perigo que a dengue tem, mas também o que as pessoas fazem para evitar. E o pesquisador, então, pode prospectar melhor esse conhecimento e também quais são as práticas das pessoas a respeito da preservação, né, do ambiente em relação à proliferação do mosquito, do Aedes aegypti e de outras pragas, né, naquele local, inclusive podendo investigar a área, né, fazer anotações, né, fazer observações adicionais. Então, notem vocês que a pesquisa qualitativa, e no caso a técnica da entrevista, é de grande utilidade no aprofundamento dessas variáveis que nós colocamos aqui. Né? E também para facilitar mais o entendimento de como essa técnica da entrevista pode acontecer no trabalho de campo, né? Nós temos aqui uma ilustração que mostra o pesquisador, tal qual da Fiocruz, né? Na rua, nos locais, né? Nos ambientes, fazendo entrevistas, perguntando às pessoas sobre uma série de fatores que vão auxiliar na pesquisa. Aqui temos também um pesquisador do grupo Médecins Sans Frontières, ou Médicos Sem Fronteiras, em que o médico faz entrevistas em campo, né, para entender melhor a proliferação daquela doença, ou daquela epidemia. Né. O pessoal do CDC também nos Estados Unidos, que é o Centro de Controle de Doenças, consegue identificar através do comportamento das pessoas uma série de doenças e vírus, né, naquela área. E aqui uma ilustração de um grupo focal que é muito utilizado também em grupos de pesquisa, de marketing, de mídia, de opinião. E, nesse caso, o grupo focal, que tem aproximadamente 8 pessoas, ele é de extrema utilidade para você, conversando em grupo, né, com as pessoas, aprofundar todas aquelas variáveis que nós colocamos a respeito, por exemplo, de uma campanha eleitoral, de um slogan de uma campanha publicitária, né, aprofundando alguns aspectos que o questionário, por exemplo, não permite aprofundar. Inclusive, eu separei aqui e já postei no Facebook também um vídeo do grupo de pesquisa do Duda Mendonça, bastante interessante, está ele aqui, você pode assistir depois, tá? Que mostra exatamente as técnicas de grupo focal. Né? No caso aqui é o grupo funcionando em Contagem, tá? E a pesquisadora aqui no vídeo vai mostrar para vocês uma série de detalhes de como esse grupo focal funciona. Um dos detalhes que eu chamo a atenção nesse grupo focal é a abundância aqui do lanche, né? E isso tudo está previsto dentro da técnica do grupo focal. Tem lanche, tem papéis aqui para as pessoas anotarem. E vocês depois podem podem assistir ao vídeo que vai ajudar a complementar isso que nós estamos falando aqui a respeito do grupo focal. Tá? Então vamos aqui adiante. Nós podemos assim classificar, né, dividir as entrevistas basicamente como sendo entrevistas estruturadas. Na verdade, essa classificação de estruturadas, semi-estruturadas ou não estruturadas e informais é uma classificação da literatura a respeito da pesquisa qualitativa ou das entrevistas. Eu, pessoalmente, acho assim, extremamente difícil trabalhar com pesquisas de campo, né, entrevistas que não sejam minimamente estruturadas. Por quê? Você pode cair num viés da improvisação e isso é um pouco perigoso. Então é sempre bom você, na sua pesquisa de projeto experimental ou pesquisa de mestrado, de pós-graduação, né, sempre trabalhar com estruturação, ou seja, você ter um roteiro prévio, né, bem planejado, bem estruturado, com previsão de tudo aquilo que você vai perguntar. A informalidade também ocorre,
mas ela não deve ser uma prática usual dentro da pesquisa qualitativa ou da pesquisa de entrevista, tá ok? Só deixando claro minha posição, mas se você abrir um livro qualquer de pesquisa de marketing ou pesquisa social, eles vão apresentar essa opção aqui, que é uma opção possível. Mas eu sempre gosto de trabalhar com a estruturação. E também essas pesquisas estruturadas ou informais, elas geralmente se dão ou no nível individual ou no grupo de foco, como eu mostrei aqui anteriormente, e já deixei o vídeo à sua disposição para trabalhar. Então, pontos positivos da entrevista em relação a outros métodos de coleta de dados, né? O primeiro deles é a possibilidade de aprofundamento. Esse aprofundamento é muito útil, como já falamos, né? Alguns tipos de conhecimento ou algumas informações só podem ser aprofundadas com a entrevista em campo, né? Uma outra é a questão do letramento. O questionário, por exemplo, ele tem como vantagem atingir uma quantidade muito grande de pessoas. Porém, a restrição do questionário, você já sabe, é que a pessoa tem que ter um mínimo de letramento para poder entender o texto, saber ler as perguntas e responder, né? No caso da entrevista, mesmo que a pessoa seja analfabeta ou semi-alfabetizada, ela tem chance de ser incluída no processo. Por quê? O entrevistador, preparado para isso, vai elaborar as questões, as perguntas e a dinâmica, considerando esse nível de letramento do entrevistado. Uma outra questão é que você tenha a possibilidade de, na entrevista, ler expressões, né, comportamentos, pistas comportamentais das pessoas e também tomar cuidado com as suas, já que você, como pesquisador, tem que também tomar cuidado com as suas expressões corporais para não contaminar a entrevista. E um outro aspecto que eu gostaria de destacar é a flexibilidade que a pesquisa qualitativa, que a entrevista em profundidade dá, que é de você, fazendo essas leituras, né, adicionais, você pode até corrigir algum rumo da sua pesquisa, dando lugar, né, a essa nova realidade que surge ali na pesquisa de campo. Tá certo? Bom, agora as desvantagens, né? As desvantagens são já conhecidas, né, no campo da pesquisa. A primeira é que a pessoa que vai responder pode não estar muito motivada, né, para gastar tempo, gastar 1 hora e 15, passando por um processo de entrevista, de profundidade. Então é preciso cuidar também da técnica motivacional. Você viu ali no vídeo do Duda Mendonça que eles usam ali os recursos, né, ambientais, fazem uma ambientação, né, e por aí vai. A outra dificuldade é de compreensão. Às vezes a pessoa que está passando por entrevista, ela não está entendendo bem os termos, o que você quer. Então você tem que tomar um cuidado enorme de fazer perguntas, de criar condições dinâmicas que facilitem a compreensão, né, que a pessoa tem, a compreensão do seu entrevistado sobre o que você quer saber. Por quê? Ou ela vai te dar uma pista errada porque ela não entendeu, ou então ela pode tentar falsificar, né, passar para você a informação errada. Né? Às vezes ela está com medo de se expor. Né? Às vezes o tema é muito complicado. Por exemplo, sobre aborto, né? Você sai fazendo uma entrevista em profundidade sobre aborto, a pessoa pode ficar diante de outras pessoas inibida de falar. Né? O outro cuidado que se deve tomar, e que é um ponto negativo da entrevista, é a influência do entrevistador sobre o entrevistado. É o que nós chamamos de viés. Esse viés pode ocorrer através da manipulação, através de uma pista corporal que você dá, você pode fazer assim com a cabeça, aprovando aquilo que a pessoa está falando, e isso pode influir positivamente ou negativo nas respostas que a pessoa vai dar. E uma outra que é muito séria também, que é o custo operacional de uma entrevista, seja ela individual ou seja ela com um grupo focal, é um custo alto. Né? Você vai gastar mais treinando pessoas
para fazer uma pesquisa de entrevista, né, a pesquisa qualitativa, do que com a pesquisa quantitativa. O custo operacional, por exemplo, de uma pesquisa quantitativa se dá no âmbito da, vamos dizer assim, da distribuição dos questionários, da abrangência disso. Também tem um custo alto, mas o custo preparatório de uma pesquisa qualitativa também é bastante elevado. Outras questões aí fundamentais que a gente deve levar em consideração, que é muito importante, que diz respeito ao pesquisador, né, ao processo da pesquisa. O primeiro deles é a ambientação. É criar condições para a pessoa poder ser entrevistada. Quando você está na rua entrevistando as pessoas em pé, você está com um objetivo muito específico para aquela coleta de dados, né? Você vai resolver aquela situação de modo rápido, vai gastar 2, 3 minutos, mas atenção, se você chama a pessoa para uma coleta de informações através da entrevista, e isso vai demorar, você tem que ter ambientação, você não pode ter interrupção, não pode ter barulho, não pode ter outras coisas chamando a atenção do entrevistado, senão ele perde o foco na entrevista. Então você tem que cuidar da ambientação, do local onde a entrevista será feita, né? As condições em que a entrevista será conduzida. Agora, alguns atributos ou qualidades que dizem respeito ao pesquisador ou entrevistador. O primeiro é que ele deve ser um excelente ouvinte. Ele tem que ter a capacidade de ouvir, tem que ter paciência, ele tem que ter foco naquilo que ele está fazendo. Ele não pode transmitir para o entrevistado assodamento, né? Querer terminar rapidamente o processo. Ele tem que ter calma e tem que saber ouvir. Saber ouvir é importante, porque a informação está lá no outro, né? O outro vai fornecer a informação para você. Em falando em ser bom ouvinte, você tem que ter também, ser capaz de aceitar diferenças, opiniões diferentes. Você pode entrevistar uma pessoa que está falando coisa absurda na sua frente, está falando coisas totalmente até ilegais, né? Ou então demonstrando um desconhecimento a respeito de uma série de outros fatores que você já estudou, mas mais uma vez, tenha calma, escute, aceite a opinião diferente, incorpore essa opinião diferente à sua pesquisa, porque essa opinião diferente também faz parte da pesquisa. Outro aspecto tenha capacidade de observação, preste atenção no entorno, né? Preste atenção nas pistas corporais, né? No comportamento, né, do seu entrevistado. Seja objetivo, né? Mantenha o foco naquilo que você quer saber, né? Procure conduzir a entrevista de modo a dar chance a outra pessoa te dar informação, mas não fique também permitindo que a entrevista descambe, né? Por exemplo, por um lado em que o entrevistado comece a dominar o processo, tá? Então, seja objetivo, mantenha o foco da entrevista, tenha a capacidade de conduzir a entrevista de modo objetivo. Outro aspecto, assim, que a literatura fala muito sobre isso, os livros e autores, é que você tem que ter conhecimento do tema, senão você vai ficar patinando ali na entrevista. Se você não estudou o tema, não tem conhecimento do tema, se você quer, por exemplo, fazer uma entrevista a respeito de marca, né, ou de uma nova marca, ou da percepção que a pessoa tem a respeito de uma instituição, de uma ideia qualquer, você tem que ter aprofundamento naquele tema, para que você tenha controle do processo e saiba exatamente o que você quer fazer. E eu coloquei aqui também um outro aspecto, que é o do detalhismo, é prestar atenção nos detalhes. Acho que devido à dificuldade, muitas vezes, que o entrevistador tem de ser bom ouvinte, se ele não é um bom ouvinte, não tem capacidade de observação, por exemplo, ele vai deixar de prestar atenção nos detalhes, tá? Então, todos os detalhes dentro de uma entrevista são importantes e você deve, então, considerá-los no seu trabalho. E finalizando, deixo aqui uma sugestão de pesquisa adicional para você, uma ampliação desse estudo, desse vídeo, né?
para que a gente possa, não só através do vídeo, mas também das aulas presenciais, aprofundar tudo isso. Convido você a assistir ao vídeo lá do Duda Mendonça sobre grupos focais, né? Anote, faça as anotações devidas para que você entenda como é que o processo foi feito e também faça uma investigação paralela a respeito de como que podemos aplicar a entrevista na pesquisa social, tá? Quais são as possibilidades, né, de aplicação de entrevistas, né, na pesquisa social. Faça essa lista, faça essas anotações, traga para a sala de aula, que será um prazer conversar com você. Tá bom? Por hoje é só. E encerramos por aqui. Um grande abraço para você. Tudo de bom.